Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer aqui no canal mais um resumo de anime. Dessa vez eu vou resumir um anime que foi muito criticado no seu lançamento, que teve vários problemas e adiamentos, mas que não deixa de ter uma história interessante. O anime que eu estou falando é o Nier Automata. Falando de forma breve sobre os problemas que esse anime teve, seu lançamento foi em janeiro de 2023, porém, no meio da temporada ele teve que ser adiado e foi lançar os seus últimos episódios somente agora na temporada de julho. Isso fez com que muitas pessoas nem mesmo soubessem da existência desse anime. E caso você seja uma dessas, eu estou aqui para apresentá-lo a vocês. Para começar, eu quero deixar claro que Nier é uma série de jogos, contando com 4. A outra coisa é, o criador dessa série de jogos, o diretor, responsável pela criação da história, ele é uma pessoa maluca. Resumindo, mas resumindo bem, ele criou um jogo chamado Drakengard, com vários finais. E um desses finais leva ao jogo seguinte, que é o Nier, que também tem vários finais, e consequentemente um deles leva ao Nier Automata. Sacou? É uma história muito complexa que não cabe aqui eu comentar sobre, mas recomendo a vocês a procurarem a história do game anterior, Drakengard. Mas sem mais enrolas, vamos falar agora do anime. O primeiro episódio ele já começa bem frenético, mostrando uma cena de 2 personagens vendados, um rapaz e uma garota, e a garota está carregando o rapaz. Ela começa a falar um pouco sobre os seus problemas e meio que lamentar da vida, se perguntando se algum dia essa matança desenfreada vai ter fim. Daí cortamos para várias naves batalhando contra robôs. Em uma dessas naves nós temos a protagonista chamada de 2B. Depois de uma árdua batalha nos céus, ela acaba tendo a sua nave destruída, fazendo com que agora ela tenha que lutar em solo. Nossa personagem utiliza uma katana. Ela também é acompanhada de um pequeno robô que fica flutuando ao seu redor, capaz de atirar e de ceder informações importantes. Os inimigos que ela enfrenta são pequenos robôs, parecem até inofensivos. A missão da 2B ali é encontrar uma ameaça maior, alguma espécie de robô muito grande com altas capacidades destrutivas. Esse robô é classificado como Golias, ou seja, fazendo referência ao mito, A 2B ela vai receber auxílio de um outro personagem chamado 9S. Ele fica sobrevoando com uma daquelas naves que a 2B veio e vai auxiliando ela durante a batalha. Os dois juntos conseguem derrotar o robô gigante da classe Golias, porém o 9S ele fica gravemente ferido. Mas antes que eles pudessem comemorar, outros 3 robôs gigantes dessa mesma classe aparecem. Vendo que eles não têm mais escapatória, o 9S sugere que eles unam as suas caixas pretas para causar uma grande explosão e destruir esses robôs. Sim, a 2B e o 9S eles são androides, por isso eles possuem essa caixa preta dentro do corpo deles. E se essas caixas pretas se unirem, elas vão causar uma explosão gigantesca. Infelizmente, eles não têm tempo de fazer o backup da memória deles para a base deles que fica fora da Terra. Depois da grande explosão, cortamos para a base, onde mostra que os corpos deles foram reconstruídos e as suas memórias postas novamente. Infelizmente, somente a 2B conseguiu fazer o upload das suas memórias, fazendo com que todos esses eventos que o 9S e ela vivenciaram durante esse episódio fossem lembrados somente por ela. E o episódio 1 acaba. Nas cenas pós-créditos, nós temos uma pequena brincadeirinha de marionetes simulando os nossos 2 personagens. Nesse pequeno vídeo, o 9S ele vai explicar um pouco como funcionam os finais alternativos da história. Como eu falei no começo do vídeo, o game original ele possui vários finais, e alguns desses finais podem ser obtidos no começo, no meio ou até mesmo no final do game. E a cada episódio novo do anime, ao finalzinho, vai mostrar um final diferente que poderia ter acontecido durante aquele momento da história no game. E o primeiro final mostrado nesse anime é a 2B unindo a sua caixa preta com a do 9S e causando uma explosão, destruindo o bunker. Obviamente esse final não é canônico para o anime. 9S também começa a explicar um pouco como é que funciona o modelo deles. Eles são androides do tipo Yorha, sendo classificados pelas letras do alfabeto. Então a 2B ela é um modelo da classe B. O 9S é um modelo da classe S. E cada classe tem uma especialidade. Por exemplo, a 2B ela é especialista em combate. Já o 9S é especialista em scanner. Basicamente, ele auxilia de longe e também é capaz de fazer hacking. Uma coisa legal desse anime, que vai mostrando durante os episódios, é que o 9S sempre tenta ser legal com a 2B, sempre tentando se aproximar dela. Enquanto a 2B ela é mais seca, curta e grossa, meio que tentando manter uma programação de não demonstrar sentimentos, porque sentimentos são coisas de seres humanos e eles não são seres humanos. Esse foi o episódio 1. Indo para o episódio 2, a gente tem
um pequeno resumo do que aconteceu com os seres humanos. No ano de 5012 d.C., a vida dos seres humanos foi interrompida de forma abrupta, com a invasão de alienígenas com suas formas de vida mecânica. Sim, aqueles robozinhos que nós vimos no primeiro episódio foram feitos por alienígenas. O objetivo deles era, claro, tomar a Terra. Os seres humanos utilizaram todos os armamentos que eles possuíam na época, mas infelizmente eles perderam a batalha, e aqueles que sobreviveram tiveram que fugir e se refugiar na Lua. Depois disso, eles começaram o programa de androides, criando eles para lutarem no lugar dos seres humanos. Mas mesmo depois de várias invasões dos androides, eles ainda não foram capazes de eliminar totalmente essas formas de vida mecânica. Depois disso nós temos a abertura, que eu particularmente gostei. Ela é toda estilizada, preto e branco, mostrando vários prédios meio que construídos como se fossem de Lego, várias partezinhas quadradas que formam um monumento gigante, e os personagens eles são como se fossem refletidos nesses prédios. Depois disso é mostrado alguns robozinhos interagindo entre si. Aparentemente, essas formas de vida elas têm uma programação onde o objetivo primário delas é exterminar qualquer tipo de vida humana. Porém, algumas dessas formas de vida acabam meio que negando essa programação e adquirindo consciência. E começam a tentar imitar os sentimentos humanos. Eles encontram livros e começam a ler esses livros e aprender um pouco sobre alegria, tristeza, raiva, sentimentos humanos. A gente até acompanha um robozinho que planta uma flor e rega ela e vai cuidando dela para ela crescer. Depois disso, cortamos para um grupo de sobreviventes humanos que estão convivendo ali perto dessas formas de vida mecânica que estão pacíficas. Mas infelizmente isso não vai durar muito tempo, porque uma tropa dessas formas de vida mecânica malignas estão vindo para simplesmente destruir tudo. E é isso que acontece. Elas passam o cerol em geral, tanto os robozinhos bonzinhos quanto esses sobreviventes. Alguns deles conseguem fugir, mas eles estão prestes a perder quando a 2B e o 9S aparecem e derrotam o resto da tropa inimiga. Nós temos um flashback do que aconteceu antes do 9S e da 2B descerem para a Terra. Eles têm uma pequena conversa ali engraçadinha, onde a 2B fala que a voz do 9S deixa ela mais tranquila, mesmo que ele fale muito, e o 9S fica envergonhado. Eles são chamados pela comandante da base e ela passa uma missão para eles. Ela diz que eles perderam contato com a resistência, ou seja, os sobreviventes da Terra, então manda eles dois investigarem. E é aí que eles chegam lá naquele momento e salvam os sobreviventes. Eles têm uma breve interação e o episódio acaba. E no teatrinho de bonecos desse episódio, a 2B e o 9S recebem uma carta de um fã com algumas perguntas. A primeira pergunta é como que os androides obtêm a sua energia para funcionar. O 9S explica que os androides obtêm energia através da água. Sim, eles bebem água para obter energia. Porém, ele diz que os androides da classe Yorhar, que são a classe deles, androides de combate, se recuperam automaticamente, através de tanques que eles têm dentro do corpo. E a segunda pergunta da cartinha é o que acontece se retirar o chip OS. É uma espécie de brincadeira que aparentemente em um dos finais do jogo, no seu inventário tem um item chamado chip OS. E se você retira esse chip OS, você morre. Então esse é um dos finais que é mostrado de forma engraçadinha nesse episódio. O episódio 3 começa mostrando eles se deslocando para uma outra base da resistência. É mostrado que junto com o grupo existem dois androides, esses que não são do mesmo modelo da 2B e do 9S, são mais modelos de suporte, porém elas não têm muito destaque durante o anime. A comandante ali da resistência, chamada Lily, chama eles para conversarem. Ela agradece por eles terem salvo ela e o seu grupo, mas antes que eles pudessem continuar a conversa, uma outra personagem aparece e interrompe eles. Ela se chama Jackass. Ela é uma espécie de cientista maluca que está querendo desmontar os androides para ver como é que eles funcionam. Nisso, nós cortamos para a base de operações, onde a comandante revela que na verdade ela não mandou a 2B e o 9S para ajudarem a resistência, mas para investigarem outra coisa. As formas de vida mecânicas estão agindo de forma estranha. Lembra que eu falei que algumas delas começaram a agir como seres humanos? Como aquela que plantou aquela florzinha? Então, eles foram mandados para investigar o que está acontecendo. E por acaso, eles acabaram chegando lá bem na hora que a base da resistência era atacada. Bom, a Jackass não interrompeu eles à toa. Ela tem uma informação importante. Ela diz que em uma área do deserto tem uma concentração anormal de formas de vida mecânica violentas. Isso é algo que nunca tinha acontecido e não tem explicação para eles estarem ali.
Então ela veio pedir permissão para ir investigar aquele local. Ouvindo isso, a 2B e o 9S se oferecem para ir junto ajudar. A líder autoriza e eles vão até lá. No caminho, eles são atacados por um robô grandão. Ele não é tão gigante assim. E o 9S hackeia ele antes de destruir. Durante o hackeamento, ele vê as memórias daquele robô. E parece que ele fazia parte de alguma tribo que tinha um culto próprio. 9S fica extremamente confuso com o que ele viu e acaba destruindo o robô. Uma espécie de escoamento das areias acontece, revelando que ali embaixo tinha uma cidade inteira, com vários prédios e tal, que foram soterrados. Explorando mais a fundo, eles chegam numa espécie de cemitério de androides, onde tem vários androides destruídos, explicando o do porquê todos aqueles androides que foram mandados para investigar essa anomalia não retornaram às comunicações. Acontece outro deslizamento enquanto eles exploram aquele local, e eles caem numa espécie de uma caverna, onde existem várias formas de vida mecânicas juntas. Eles estão fazendo meio que um apoio para que nada desmorone lá de cima. E algo muito estranho acontece quando os três chegam lá embaixo. Essas formas de vida estão a todo momento gritando crianças, crianças, fazer filhos, e eles estão fazendo as posições sexuais que, bom, vocês já devem conhecer. Quando o 9S ameaça destruir todos eles, eles começam a se unir como se fosse um ritual, formando uma bola gigantesca desses androides, e de dentro dessa bola surge uma outra forma de vida mecânica, só que essa tem a forma humana. O 9S ataca essa forma de vida, só que ele repele os ataques do 9S com maior facilidade. Aparentemente essa forma de vida nova está evoluindo muito rápido. Os dois juntos conseguem derrotar essa forma de vida, só que de dentro dela nasce outra. Eles continuam a luta, só que essa nova forma de vida que surgiu da outra lança um ataque, fazendo com que tudo comece a desmoronar. A 2B e o 9S fogem e essa forma de vida aparentemente foi soterrada. Com isso o episódio acaba. No showzinho de fantoches desse episódio não tem nada demais, é só o 9S ensinando a 2B a subir em cima de alguns animais selvagens, onde eles começam a correr, só que do nada aparece uma tropa de androides e Orhar, eles atropelam esses androides destruindo eles, e o episódio fala que a tropa foi aniquilada e os robôs dominaram a Terra. Basicamente, apenas um momento de comédia do episódio. O próximo episódio abre mostrando que aquelas formas de vida mecânica estão fazendo uma espécie de teatro. Tem plateia e tudo. E nesse teatrinho parece que um cavaleiro brigando com outro pela mão da princesa, algo do tipo. Depois da abertura, é mostrado que a 2B, 9S e a Jackass voltaram para a base. Ali eles contam tudo o que aconteceu no episódio anterior, que eles encontraram uma cidade enterrada com vários prédios e tal, androides mortos e aquelas duas formas de vida que eles chamam de mutantes apareceram. Eles explicam que eles estavam imitando os seres humanos. A Jackass fala que isso não é possível, mas ali ele fala que essas formas de vida estão mudando a todo momento. E o 9S meio que não aceita esse tipo de coisa. Ele entra tipo numa negação, onde ele fala que na verdade eles só estão imitando humanos, eles não estão evoluindo como seres humanos. Enfim, a líder fala para eles tomarem cuidado e o episódio corta para a base, onde a comandante está tendo uma espécie de videochamada com o pessoal da base na Lua. Aparentemente esse programa aí representa o pessoal que foi morar na Lua, né? Os últimos seres humanos que foram para a Lua depois da invasão das formas de vida mecânica. E é o pessoal da Lua que passa as missões para a base e a comandante manda os androides realizarem essas missões. Nessa videochamada ela comenta que só o androide 2B e 9S não serão suficientes para realizar essa missão. Então ela pede permissão para enviar mais tropas. Porém, esse programa nega. Eles dão nome para aquelas duas formas de vida mutantes que foram mostradas no episódio anterior. Eles chamam um de Eva e o outro de Adão. Esse programa diz que todas as decisões tomadas são para o bem da humanidade e quem toma as decisões ali são eles. Meio que dando uma comida de rabo ali na comandante. Esse programa fala que desde que o plano seja concluído, não importa quantas formas de vida androides sejam sacrificadas. Bom, depois a gente corta para o 9S e a 2B conversando um pouco. O 9S fala que os antigos humanos tinham um costume de cochilar. Ele meio que ficou interessado nesse hábito. A 2B já corta ele falando que os androides não precisam dormir. Eles estão meio que em cima de um prédio, né, conversando, e aí eles olham algumas naves disparadas da Terra para a Lua. O 9S explica que basicamente os sobreviventes disparam suprimentos
que vão em direção à Lua, para os humanos que estão na Lua. Bom, a comandante liga lá da base informando que eles obtiveram um sinal de uma caixa preta de uma androide que estava desaparecida e pede para eles irem investigar. Eles vão até onde o sinal aponta e chegando lá tem uma espécie de cidade-circo, onde aquelas formas de vida estão agindo como se estivesse rolando um espetáculo ali. Tem palhaço, tem carrossel, tem um monte de coisa, um monte de atração. Eles seguem o sinal da caixa preta, chegando até um teatro. Aquele mesmo que é mostrado no começo do episódio. Ao chegar lá, eles veem uma forma de vida mecânica mais evoluída. Essa que está meio que vestindo os androides mortos ao redor do seu corpo. E um desses androides é o que estava mostrando o sinal da caixa preta. Basicamente, eles foram atraídos para uma armadilha. Eles começam a lutar contra esse robô, só que ele é muito forte, e o 9S sugere que ele hackeie o androide para que a 2B possa derrotá-lo. Eles trabalham junto e o 9S consegue hackear o robô. Nas memórias desse robô, ele vê outros robôs, outras formas de vida mecânica, obcecadas por serem lindas, obcecadas por serem a atriz principal desse show. E isso começa ali a enlouquecer o 9S e ele acaba não conseguindo terminar o hackeamento. E aí ele acaba desmaiando e a 2B tem que pegar ele no colo e sair correndo. Enquanto isso, na cabeça do 9S, ele tá meio que tendo visões deturpadas da memória daquele robô que eles estão lutando. E é como se esse robô que o 9S tentou hackear tá tentando contra-atacar. Em vez do 9S destruir o robô através do hack, é o robô que tá tentando destruir o 9S. Enquanto eles estão fugindo, a 2B tem uma ideia. Ela pede para que aqueles robozinhos que ficam junto com eles, lá eles chamam de pod, ela pede para que o pod conecte ela ao 9S para que ela possa ajudar no hacking. O pod fala que os modelos 2B não foram feitos para hackeamento, só que ela ignora isso e se mantém firme na decisão. O hacking é feito com sucesso e a 2B consegue salvar o 9S de ser destruído por aquele robô. Com isso, uma barreira que meio que cercava aquele robô, impossibilitando que eles contra-atacassem, é desfeita, abrindo brecha para a 2B conseguir contra-atacar. Ela vai para cima e através do pod, que tem uma habilidade especial de disparar um raio mega forte, ela derrota o robô. Nisso, o 9S acorda, meio que repreende a 2B, falando que aquilo foi muito arriscado, que ela poderia ter a sua memória destruída, mas no final deu tudo certo. É mostrado o núcleo do robô que eles acabaram de derrotar, meio que se desfazendo, e o pod explica que aquele núcleo funciona como se fosse uma célula de uma planta. Eu também não entendi muito bem essa explicação dele. Mas enfim, nisso aparecem outras duas formas de vida mecânica. Aparentemente eles vieram ver o espetáculo ali do teatro, Só que quando eles veem o 9S e a 2B ali, eles pedem por misericórdia, para que o 9S não mate eles. Só que ele ignora e derrota os dois. Lembrando que essas formas de vida, tirando esse robô gigante, essas outras formas de vida que estavam ao redor assistindo o teatro e tal, eles eram pacíficos. A 2B ficou meio em choque ali pela decisão que o 9S tomou, ele tomou a frente e mesmo os robôs pedindo por misericórdia, ele foi lá e destruiu eles, e o episódio acaba. No teatrinho ali de bonecos desse episódio, é mostrado um pouquinho a comandante, meio que incentivando ali os seus soldados, pedindo relatórios de alguns deles sobre alguns pedidos que ela fez. Eles relatam tudo ali, beleza, como é que foi. E a comandante continua com o discurso dela e mostra alguns dos androides meio que se afastando dela. E o teatrinho termina dizendo que alguns androides abandonaram as missões. Com isso, a humanidade nunca mais conseguiu retomar a Terra e o paradeiro desses androides que fugiram é desconhecido. O próximo episódio começa mostrando aquelas duas formas de vida mutantes, conhecidas como Adão e Eva. A Eva pergunta pro Adão, a Eva, os dois são aparentemente do sexo masculino, mas eles são robôs, então teoricamente eles não têm sexo. Mas enfim, os dois têm forma de corpo masculino. Eva pergunta pro Adão por que eles têm que usar aquela roupa íntima. O Adão explica que aparentemente os humanos cobriam as suas partes vergonhosas. Depois ele pergunta, com uma maçã na mão, por que ele tem que comer aquela fruta. Sendo que eles são formas de vida mecânica, então eles não precisam comer. Adão fala que os humanos adquiriram um grande conhecimento ao consumir essa fruta. Não sei se ele está fazendo referência à Bíblia, com Adão e Eva comendo fruto proibido, ou está fazendo referência a Isaac Newton, por causa da maçã lá, que deu toda a teoria de Newton lá e tal. Eu creio que seja com relação à Bíblia. Depois disso, nós cortamos para o 9S e a 2B fazendo uma entrega a pedido da tropa de resistência. O 9S questiona a 2B por que eles têm que fazer aquilo,
e a 2B fala que é bom eles fortalecerem a parceria deles com a tropa de resistência. No caminho eles passam por um shopping, 9S fala que aquele é um centro onde os humanos iam para se divertir e fazer compras. Ele faz uma brincadeira de que se eles pudessem fazer aquilo de novo, o 9S compraria camisas para ela. E a 2B, como sempre, grossa, fala que não precisa. Seguindo o caminho, eles chegam até uma pequena vila, onde tem aquelas formas de vida mecânica pacíficas. Eles encontram um robozinho chamado Pascal, ele é meio que o líder daquela colônia ali de formas de vida não violentas. E aquele pacote meio que eles vieram entregar é pro Pascal, é para essa vila mesmo. Num flashback mostra a Lily pedindo para eles, né, fazer aquela entrega. Ela diz que essas formas de vida são mais qualificadas para fazer trabalhos minuciosos. Então eles fazem uma espécie de comércio. Ela entrega óleo e minerais para esses robôs e os robôs fazem esses pequenos trabalhos para eles. Corta de volta para essa vila, o Pascal se apresenta, ele fala que a Lily é uma das únicas que entende a posição deles e os trata bem. A 2B fica surpresa que uma forma de vida mecânica consegue falar tão bem. O Pascal diz que ele passa o seu tempo lendo livros, e com isso ele aprendeu a falar de forma mais natural. O 9S, todo desconfiado, diz que se ele tem todo esse conhecimento, seria muito fácil dele manipular a tropa de resistência. O Pascal compreende essa desconfiança do 9S, mas diz que ali só tem refugiados de guerra. Todas as formas de vida mecânica dali fugiram das lutas e se abrigaram ali. Os pods contam, um relato histórico de que quando formas de vida se unem em grande quantidade, eles formam uma vila, e é isso que aconteceu ali. É engraçado que algumas formas de vida agem como se fossem crianças e outras agem como adultos, É apresentado a nós 2 androides que são irmãs, entre muitas aspas. Uma age como a irmã mais nova e a outra como a irmã mais velha. Eles têm uma pequena interação engraçada ali e tal. Daí a gente corta para 2B e o 9S meio que descendo mais fundo nessa vila. Eles chegam até um local onde tem uma cabeça gigante que eles não sabem o que é. Parece ser uma espécie de máquina, mas eles não sabem como ela funciona. Ela tá meio que em volta de uma árvore. O 9S, ele percebe, que é uma forma de vida que pode ser hackeado, então ele tenta hackear essa cabeça. Ele vê algumas memórias que, para quem tá assistindo só o anime, nunca jogou nenhum dos jogos, não faz o menor sentido. É mostrado uma garota, que a gente nem sabe quem é, mas essa garota ela não vai aparecer mais no anime, talvez em uma segunda temporada. Mas com relação a essa garota, a única coisa que eu sei é que ela é dos jogos anteriores de Nier. Isso é a única coisa que eu sei, eu nem mesmo lembro o nome dela. Bom, o 9S, ele meio que é expulso, do hackeamento dessa cabeça, e a 2B pergunta o que aconteceu. Ele não sabe muito bem explicar, mas ele diz que ele conseguiu algumas informações interessantes. Ele diz que aquela cabeça é uma espécie de uma arma criada pelos seres humanos do passado, mas ele não sabe para que ela serve, ou como funciona. Pascal aparece e ele conta um pouquinho da história dele, de como que ele vivenciou toda aquela matança e tal, até um momento que ele percebeu que aquilo não tinha significado. Ele não queria mais fazer aquilo. E é nesse momento que ele foge e encontra essa arma, que é essa espécie de cabeça gigante, e ali ele cria o seu refúgio. Pascal fala que ele não entende como isso aconteceu. Ele fala que talvez seja uma espécie de bug que acontece na programação de alguns dessas formas de vida mecânica. 9S fala que só pode ser isso, ou que ele ficou maluco. Bom, a gente corta pro 9S meio que refletindo sobre tudo aquilo que ele viu, e ele meio que fica revoltado, porque por um lado, existem essas formas de vida mecânica pacíficas, que não fazem mal a ninguém, mas que já fizeram em algum momento. E ele fica se lembrando daquele cemitério de androides que eles viram nos episódios anteriores, pensando, poxa, tantos androides perderam as suas vidas para essa gente conseguir viver tranquilo aqui, isso não é justo, e tal, ele vai tendo esses pensamentos. Depois, eles recebem um chamado da base. Eles recebem esses chamados diariamente para fazerem um relatório se eles descobriram alguma coisa nova ou não. O 9S ele pensa um pouco se ele fala sobre aquela vila ou sobre essas formas de vida mecânica pacífica que eles descobriram, mas ele escolhe não falar. A gente corta novamente pro Adão e Eva. Dessa vez eles estão vestindo calças. E a Eva pergunta pro Adão o porquê que eles têm que ler livros. E o Adão fala que o conhecimento enriquece o ser. Mas a Eva não tá muito afim de fazer isso. E fala que enquanto ele tiver o Adão, ele não vai precisar se preocupar com essas coisas. Eles têm um pequeno atrito ali, coisinha básica, que a Eva chama o Adão de Nissa, que é tipo uma forma infantil de chamar o irmão mais velho. Só que o Adão meio que não gosta disso e pede que ele chame de Onissa normal, que é
irmão, padrão. Bom, no teatrinho de fantoches desse episódio, o 9S diz que vai contar um segredo pro telespectador, de que eles têm uma função secreta, que é utilizada para refrescar os corpos deles. Então, basicamente, o 9S tira uma parte da sua roupa para ficar mais livre, e a 2B tira a sua saia, ficando só com a espécie de maiô que ela usa. Nisso, aquela cabeça lá atrás fala que vai fazer a mesma coisa, e aí o episódio acaba dizendo que o reator dessa cabeça, chamada Emil, né, nós descobrimos que ela chama Emil, saiu do controle e destruiu a Terra, matando todos os seres vivos. Bom, nesse episódio a gente basicamente descobriu que essa arma antiga criada pelos seres humanos do passado tinha alguma função muito especial, só que um dos finais, né, do game, essa ferramenta é utilizada para destruir a Terra. Comédia apenas. Seguindo. O episódio 6 começa mostrando uma espécie de flashback da Lily, onde parece que elas estão tendo alguma batalha difícil e ela é obrigada a fugir, mas ela não quer fugir porque eles são família. Difícil de compreender nesse começo, mas logo logo vai ficar mais claro. É mostrado que a Lily, que é a líder da resistência, tá andando ali com a 2B e o 9S e eles estão colocando pelo local uma espécie de detector de ameaça. E eles vão conversando ali. Em um determinado momento, a Lily comenta que não é a primeira vez que a tropa Yorhar vai ajudar eles. Ela diz que eles já cooperaram antes, mas eles foram atacados por algumas formas de vida mecânicas violentas e esse grupo de androides foi destruído. Ela fala isso olhando para 2B e é mostrado que uma das androides que visitaram eles anteriormente era do mesmo modelo da 2B, só que aquela antiga 2B ela era mais expressiva, enquanto essa que a gente acompanha ela é mais seca, né? Bom, a Lily vai contando o que aconteceu com aquela tropa antiga que eles cooperaram. Eles disseram que elas chegaram do nada, de surpresa, sem avisar, dizendo que eles perderam contato com a base. E aí eles pedem ajuda para a resistência. Bom, a comandante na época, que não era a Lily, aceita cooperar com o grupo. E juntos eles vão fazer uma missão para derrotar o mesmo inimigo. Eles têm que ir numa espécie de câmera em uma montanha, onde lá eles vão conseguir desativar algumas dessas armas das formas de vida mecânica, né? Que elas são muito poderosas, né? Tem um arsenal muito vasto. E se eles forem até lá e conseguir desativar essa máquina, eles vão conseguir ter uma vantagem sobre as formas de vida mecânica. Eles têm várias interações bonitinhas durante o caminho, é mostrado os androides bebendo água, né, para recuperar. No caminho é mostrado que tem uma espécie de vírus que está hackeando alguns androides ao redor. E eles acabam hackeando a Lily. Sim, aparentemente, pelo que eu entendi, a Lily e os outros pessoal da Resistência não são 100% humanos. São androides que ficaram na Terra depois que os seres humanos foram embora. Pelo que eu entendi é isso. Se eu estiver errado, me corrijam. Então essa espécie de vírus que está hackeando o local em volta acaba hackeando a Lily e ela acaba atacando uma aliada. Só que aí com a ajuda da tropa Yorhar, elas conseguem fazer um hacking na cabeça da Lily e dispersam esse vírus, fazendo com que ela volte ao normal. Bom, eles continuam a sua jornada até essa base, só que no meio do caminho eles são atacados por diversas formas de vida mecânicas. E alguns soldados da tropa Yor acabam morrendo. 2 membros que sobraram ficam para trás para tentar ganhar tempo para o resto seguir em frente. Chegando nessa base, uma das androides tenta hackear o elevador para eles conseguirem descer. A base ela é subterrânea. Só que ela acaba sendo afetada pelo aquele vírus que atacou a Lily, lembra que eu comentei? E aí elas acabam ficando para trás. O que sobrou do grupinho desce para a base, só que chegando lá, eles são atacados por outras formas de vida que estavam guardando aquele local e a líder acaba se machucando. Não vendo saída, ela joga a Lily de volta pro elevador e manda ela embora, porque ela vai tentar dar um jeito na situação. Ela deixa uma arma com a Lily, é a mesma que a capitã usava, então é tipo uma espécie de lembrança, né? A Lily pega o elevador e quando ela chega no topo, achando que ela ia ter que enfrentar as formas de vida que estavam ali, atormentando eles, ela descobre que a capitã e a 2B que ficaram para resolver a situação ali do servidor conseguiram desativar ele, fazendo com que aquelas formas de vida mecânica fossem desativadas. Então meio que elas se sacrificaram e somente a Lily sobrou daquele grupo. Depois de terminar essa história, ela questiona a 2B, perguntando se, apesar deles serem androides e teoricamente não possuírem alma, eles possuem memória e essas memórias são reais e elas causam sentimentos. E ela pergunta pra 2B, você tem sentimentos? E a 2B fica em silêncio. Depois a 2B pergunta pra Lily se alguma daquelas companheiras antigas dela ainda estivesse viva em algum lugar, o que ela acharia?
e ali ele fala que não custa sonhar. O episódio dá um close em uma montanha de robôs mortos, e no fundo a gente vê uma androide do tipo 2B. Provavelmente aquela androide que a gente viu nesse flashback da Lily. Uma ending nova é mostrada nesse episódio, onde mostra essas personagens antigas no flashback da Lily, meio que na ordem que cada uma foi morta. E no final a gente tem o nosso teatrinho de bonecos de sempre. Só que dessa vez quem tá apresentando é o Adão e a Eva. Só que, como outros, esse daqui é só um teatrinho engraçadinho. O Adão, ele tá lendo um livro sobre pescaria e a Eva pergunta pra ele o que ele vê de tão interessante naquele livro. E ele continua com aquele negócio de pedir pra chamar ele de Onissa e não Nissa. Bom, enfim. O episódio termina falando que o Adão foi pescar. Literalmente pescar. E deixou a Eva sozinha. Bom, o episódio 7 abre mostrando novamente o Adão e a Eva tendo uma interação. É mostrado que eles já estão bem mais apresentáveis, né? Bem vestidos e tal. O Adão comenta alguns termos filosóficos ali, de destino, existência, enfim, e ele fala que ele tem que sair. A Eva quer ir junto, mas o Adão fala para ele ficar ali e ler um livro. Depois eles iriam brincar. Depois da abertura é mostrado o 9S e a 2B observando alguns animais, e o 9S comenta que esses animais eles permanecem um bom tempo do seu dia comendo, para conseguir energia para viver. Ele também comenta que os seres humanos eram mais ou menos assim. Eles não conseguiam aproveitar muito bem as suas energias, então eles faziam mais ou menos 3 refeições por dia e tinham que dormir quase 1/3 do dia. Ele acha engraçado essa discrepância entre os androides e os seres humanos. O NS comenta que ele está suspeitando da base. Ele não sabe o que, mas eles estão escondendo alguma coisa. Nisso, eles recebem aquela chamada diária para relatar se eles descobriram alguma coisa nova. Eles falam que não. E aí a mocinha que contatou eles comenta sobre uma flor. E ela fala que a 2B ficaria bonita se usasse uma dessas flores como adereço. A 2B obviamente fala que não precisa. O 9S pergunta se eles têm alguma informação nova sobre aquelas 2 unidades mutantes, o Adão e a Eva. E a mocinha fala que eles não têm jurisdição para poder falar sobre esse assunto. Depois disso ela termina a chamada. O 9S acha muito estranho porque ela ficou desviando das perguntas que ele fez a ela, né? Falando da flor e tal, e não querendo responder se tinha ou não informações novas sobre as unidades mutantes. A 2B fala que ele tá pensando demais no assunto. Eles têm outra conversinha ali engraçada. O 9S pede para que a 2B chame ele de Nines, como se fosse um apelido carinhoso, mas ela fala que não precisa. E aí eles percebem o Pascal correndo atrás de uma robozinha. Ao chegarem perto e conversarem com o Pascal, ele fala que uma daquelas irmãzinhas robôs sumiu, a irmãzinha mais nova. E aí ele pede para que os dois vão procurar essa irmãzinha mais nova. Conversando com a irmãzinha mais velha, ela fala que elas estavam brincando, né? Só que daí uma das peças do braço dela começou a falhar. Então a irmãzinha mais nova foi até o Reino da Floresta buscar uma peça substituta. Só que esse Reino da Floresta é uma parte da floresta que é meio que comandada por formas de vidas violentas. Então é perigoso ela ir lá porque ela pode ser morta. O Pascal pede para os dois irem atrás dessa irmãzinha, só que o 9S fica fazendo umas perguntas idiota, tipo, como é que vocês podem ser irmãos se vocês teoricamente são iguais, não tem relação sanguínea, não sei o quê. Enquanto isso, a irmã mais velha esperneando, pedindo ajuda, pedindo para eles ajudarem, por favor, ajudem, até que a 2B decide ajudar. Então o Pascal leva eles voando até o Reino da Floresta. No caminho eles têm um papo bem interessante, onde o 9S questiona que até que ponto eles poderiam trocar de peças e ainda se manterem as mesmas pessoas. E aí o Pascal faz uma relação ali bem interessante, falando que, poxa, se os servos que perdem os seus chifres conseguem ter chifres novos, eles ainda seriam a mesma pessoa, o mesmo ser que eles eram antes de perderem os chifres? E aí ele diz que ser vivo é basicamente ter mudanças. Então, um ser vivo ele vai mudar, querendo ou não, ao decorrer da sua vida, né? É bem interessante esse papo deles. Daí eles chegam até o Reino da Floresta. O 9S meio que questiona do porquê que a irmã teria se preocupado com a outra, se ele pode encontrar uma outra irmã se ele quiser. Daí o Pascal fala que basicamente ela tem coração. Mas aí o 9S fala, mas coração? O que coração tem a ver? Daí o Pascal fala que é o coração que liga as duas e faz com que elas tenham essa relação. E até pergunta se os androides não têm coração.
Obviamente eles têm, mas não é isso do que ela tá falando, né? Bom, eles encontram o lacinho da irmãzinha mais nova, mostrando que ela passou realmente por ali. Mas o Pascal acha estranho, porque até agora eles não encontraram nenhum ser vivo hostil. E normalmente aquele território é cheio deles. Bom, eles vão entrando mais a fundo nesse reino, e eles vão vendo que realmente todas as tropas daquele reino foram destruídas. Alguém fez aquilo, e eles não sabem quem. Indo mais ao fundo, eles encontram o rei, uma espécie de rei daquele reino. O 9S hackeia ele e descobre as suas memórias. Ele vê que ali há um lugar igualzinho ao que a vila do Pascal. Algumas formas de vida mecânicas não hostis se juntaram e formaram aquele pequeno reino. Depois de um tempo, aquele rei que fundou aquele reino morreu, e aí ele deixou um herdeiro, um robozinho que seria o príncipe, né? Mas aí a memória daquele rei acaba, e eles não têm uma conclusão do que aconteceu depois. Adentrando mais ao fundo desse castelo que eles estão, eles encontram a irmãzinha. A irmãzinha encontrou um outro robozinho ali, e eles ficaram amigos e meio que viraram noivos. O 9S pergunta para aquele soldadinho que virou noivo da irmãzinha o que aconteceu ali. Ele diz que um invasor veio e começou a destruir tudo. E aí ele pede para eles salvarem o pequeno rei, que é o herdeiro lá daquele rei que ele viu as memórias. 9S obviamente nega, mas a 2B aceita e vai atrás desse pequeno rei. Eles encontram esse pequeno rei, mas antes que eles pudessem fazer alguma coisa, aquela androide dos episódios anteriores, a 2B, do passado, aparece e destrói o pequeno rei. O Pod, aquele robozinho que fica em volta deles, reconhece aquela androide como a androide desaparecida. Ela é uma unidade procurada pela base. E ele fala que, caso essa unidade fosse encontrada, a recomendação era para matá-la. Eles ficam num dilema, né? Poxa, mas ela não é uma aliada? Ela não é um androide como nós? E aí o outro Pod fala que ela é uma androide fugitiva e que traiu o conselho da humanidade, então ela tem que ser exterminada. Eles começam a lutar e tal, a 2B até consegue destruir a arma dessa outra androide. Quero fazer uma correção aqui, ela não é uma modelo 2B, ela é uma modelo A2. A 2B consegue destruir essa arma da A2 e o 9S questiona ela, por que ela traiu o conselho? E antes de fugir, ela fala que o conselho foi quem traiu eles. E o episódio acaba deixando esse mistério no ar. Indo para o teatrinho de fantoches, né, como sempre, dessa vez a gente vai acompanhar o Pascal. E ele está servindo ali de professor, dando aula para algumas formas de vida mecânica ali. Bom, o Pascal está contando uma historinha ali sobre um reino do dia e o reino da noite. Ele explica como é que funciona a noite, né? Que é quando o sol, os raios solares não atingem aquela parte do planeta e tal, então fica escuro. Aparentemente essa historinha tem relação com aqueles jogos anteriores que eu citei no começo do vídeo, o Drakengard, lembram? Porque ela cita dragões e tal, e esse jogo se passa numa era meio medieval que tem dragões. Então eu acho que esse texto que ele cita tem a ver com esse jogo. Mas enfim, antes que ele pudesse continuar sua aula, a A2 aparece e destrói o Pascal. E aí o episódio acaba com um texto falando que, devido à morte do Pascal, a vila de criaturas pacíficas ali se desfez, fazendo com que a Resistência e os outros androides que ainda tinham na Terra fossem exterminados. O episódio 8 começa com o 9S relatando à comandante que eles avistaram o modelo A9 desaparecido. A comandante fala que já foram enviadas diversas tropas atrás desse modelo, só que aparentemente ela destruiu todas. Então ela é uma modelo fugitiva que deve ser exterminada. E ela passa essa missão para o 9S e a 2B. Destruam essa androide. 9S pergunta para o Pascal se ele já avistou essa androide. Ele fala que já, mas que eles nunca tiveram contato, e que ela nunca foi até a vila deles. O 9S e a 2B voltam lá para a base de comando da Resistência, falam com a líder, Lily, mostram que eles avistaram esse modelo fugitivo, e perguntam se ela tem alguma informação sobre esse modelo. Obviamente, esse é o mesmo modelo que ela encontrou no passado, mas ela não fala nada. A 2B meio que percebe o climão ali e se afasta. E o 9S vai atrás dela. Eles acabam dando de cara com aquelas duas androides ruivas que eu citei lá no começo do vídeo que ajudam o pessoal ali da Resistência. Eles perguntam o que eles estão fazendo ali, elas falam que estão fazendo um trabalho de investigação e de ajuda ali. O 9S meio que não entende, porque o modelo delas não é programado para fazer aquilo, mas elas disseram que fazem de bom grado. Aparentemente, o pessoal da Resistência tem algum preconceito com esses androides, porque elas falam que não é legal que os modelos Yorhar, que são, né, o 9S e a 2B, fiquem de conversinha com elas, como se elas fossem
discriminadas de certa forma ali no grupo? Não sei, não deu pra entender muito bem. Elas falam que elas vieram da cidade submersa, que elas estavam investigando essa cidade. E aí, a 2B e o 9S vão até essa cidade. Os pod, né, os robozinhos que ficam em volta, falam que aquela cidade foi bombardeada na última guerra que eles tiveram contra as formas de vida e por isso que ela ficou submersa. Bom, a Lily falou que a Jackass está ali em algum lugar nessa cidade submersa e é por isso que o 9S e a 2B vão até lá. A Jackass ela tá usando uma espécie de dispositivo que impede que os robôs consigam detectar ela. No caminho, os dois conversam sobre a A2, né, a androide fugitiva, e o 9S fica se perguntando o porquê que ela continua lutando contra as formas de vida mecânica. Se ela diz que a base, né, o conselho da humanidade traiu eles, por que ela continua lutando a favor deles, destruindo as formas de vida mecânica? Não faz sentido ela se importar com isso. A 2B, como sempre, fala que ele tá pensando demais. Eles param em uma beirada ali, perto da água, e o 9S ele meio que tira as botas e a venda e molha um pouco os pés ali naquela água. A 2B não entende por que ele tá fazendo isso, e aí ele fala que os humanos tinham o costume de ir em um local onde tinha água salgada e se banhar. Parece que tem uma espécie de lei que não permite que os androides, né, do tipo Yorhar tirem as suas vendas. Foi falado que, na verdade, essas vendas não são vendas, né? Na verdade, são uma espécie de óculos, alguma coisa assim. Eles não impedem a visão dos androides, eles só não mostram os olhos. Talvez para diferenciar dos humanos, não sei. 9S convida a 2B ali a ir molhar os pés também. Eles se molham e tal, e o 9S ele olha para o chão ali, perto de um rochedo, tem uma florzinha branca ali, que foi comentada pela aquela mocinha lá da base. Lembra que falou, a 2B ficaria muito bonita com essa florzinha e tal. A 2B falou que não precisava, e naquele momento ali, agora, eles encontram essa florzinha, e o 9S entrega para a 2B. Nesse momento eles recebem um chamado da base, é aquela mesma mocinha que comentou isso, e aí eles mostram a flor para ela. Bom, depois disso eles se separam, e vão atrás da Jackass. A 2B acaba encontrando ela pescando. Ela tá usando um biquíni, porque ali é meio que um lugar quase de praia, né? Então ela meio que quis entrar no clima e começou a usar um biquíni. Ela fala que aqueles peixes que ela tá pescando possuem uma espécie de toxina que destrói os neurotransmissores dos androides. Disse que leu isso em algum lugar e queria saber se é verdade e pede pra 2B comer o peixe. Ela obviamente se nega, né? E elas conversam um pouco ali sobre a tal androide desertora e perguntaram se a Jackass tem algum conhecimento sobre essa androide. Ela fala que não, né, e tal, e ela pergunta se eles foram obrigados a caçá-la, e a 2B fala que sim. Nisso a gente corta pro 9S, ele meio que desconfiado da base, consegue de alguma forma hackear aquela sala de comando, onde a comandante conversava com o Conselho da Lua, lá da humanidade, lembra? Nos episódios, acho que no episódio 2 eles conversam sobre isso. E ele consegue ver através de uma câmera de segurança o que eles estão conversando. E aí aquele programa fala para a comandante que eles têm que colocar em plano prioridade máxima a execução daquele plano deles. Só que antes que ele pudesse descobrir que plano é esse, o programa detecta que tem um invasor e aí o 9S tem que dar no pé, né? E ele não descobre que plano é. 9S pensa em tentar hackear de novo, só que antes que ele pudesse fazer isso, uma bolinha cai no pé dele. Ele fica desconfiado e vai checar o que é. O pod não consegue detectar a causa daquilo, e eles vão avançando, até que o 9S chega em uma sala onde tem vários desenhos deles. Tem o desenho da 2B, tem o desenho do 9S, tem o desenho deles juntos, tem o desenho do momento em que eles encontraram a Lily, tem o desenho deles ali agora, molhando o pezinho na água. O 9S acha aquilo muito estranho, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Aí ele vê um vulto passando por ele, e ele vai atrás desse vulto. No momento que ele vai atrás desse vulto, ele é atacado. O episódio termina mostrando a Eva terminando de ler um livro que o Adão pediu para ela ler, só que o Adão tá demorando muito, então ele vai atrás. Nosso teatrinho de fantoches desse episódio é mostrado a 2B lendo uma cartinha de um fã que pergunta assim: já que faz tanto tempo que a humanidade sumiu da Terra, por que ainda há prédios de pé? E a segunda pergunta é: o que a 2B faz no seu tempo livre? A 2B fala que os androides reconstroem os prédios que são destruídos durante as batalhas deles. Mas como há muitas batalhas e muitas destruições, eles não conseguem reconstruir todos. E a segunda pergunta, o que a 2B faz no seu tempo livre, tem a piadinha envolvendo aquele peixe tóxico que a Jackass falou para 2B comer. Eu creio que esse seja um dos finais do jogo, onde
a 2B come o peixe e acaba morrendo. E é isso que acontece nesse finalzinho de episódio. O episódio 9 começa com o 9S perdido em um espaço de dados. Aparentemente ele foi hackeado, mas ele não sabe quem foi. Ele vai andando por esse espaço procurando uma saída, né? Até que ele ouve uma voz. Essa voz é de alguma forma de vida mecânica. Essa forma de vida fala que através de grandes conflitos e estudos eles conseguiram evoluir sua consciência a um novo patamar, basicamente fazendo uma nova forma de vida nascer. E aí é revelado que quem está falando isso é o Adão. Sim, basicamente é o Adão que atacou o 9S lá naquele quartinho. Basicamente ele começa a fazer um jogo psicológico ali com o 9S, perguntando se ele também não é um mero fantoche dos humanos. Ele pergunta da 2B, mas o 9S não responde. Ele fala que o 9S tem um sentimento escondido dentro dele que ele não revela, um sentimento de amor, e ele fica provocando e provocando o 9S até que corta a cena e aparentemente o 9S é preso. Bom, a 2B e a Jackass que estavam lá perto da água perceberam que o 9S desapareceu e aí elas vão em busca dele. Elas encontram aquela salinha com as pinturas que eu falei para vocês e aí a 2B pede pro Pod para eles ligarem para a base de comando. Ele liga e aí é mostrado aquela mocinha que conversa com eles, indo até a comandante e dizendo que a 2B solicitou um pedido de ajuda e de busca imediata porque o 9S desapareceu. A comandante fala que ela não pode autorizar esse envio de tropas, e aí corta para aquela mocinha conversando com a 2B, e ela fala que a comandante não autorizou, né? Enquanto isso, os pods detectam o sinal do 9S e a 2B vai atrás dele. Ela chega num local onde é revelada uma passagem secreta com um elevador. Ela pega esse elevador e ela chega num local todo branco, muito estranho, onde os pods não conseguem identificar do que é feito aquele material. A 2B, ela tá com os dois pods, né? O pod dela e o pod do 9S. O pod do 9S pede autorização para a 2B para contatar novamente a base de comando. Ela autoriza, enquanto isso ela e o pod dela vão atrás do sinal fraco do 9S, chegando numa espécie de igreja. Nessa igreja, há várias placas com formato de seres humanos, como se eles estivessem presos no gesso, um bagulho muito estranho. Uma parede desaba e revela vários corpos de androides que estavam desaparecidos. Os cubos que caíram dessa parede começam a se mover sozinhos e vão em direção a uma porta. A 2B entra por ela e é revelado a ela o Adão. A 2B pergunta onde é que está o 9S e o Adão revela que ele planejou aquilo para atrair ela até ele porque ele queria conversar muito com ela. O Adão fala que aquele local foi ele quem construiu. Ele diz que ele tem muito interesse pela humanidade, que eles são fascinantes e incompreensíveis. Ele gosta de toda essa dualidade que a humanidade tem, amor, família, guerras. Ele está obcecado pela humanidade, ele quer desvendar tudo o que for possível. Nisso, a 2B questiona ele novamente onde é que está o 9S, e aí ele pede para ela não ter pressa, e ele faz uma revelação bombástica. Ele puxa uma espécie de caixão do chão e mostra um ser totalmente deformado e diz que aquele é o seu criador. Basicamente, aquele ser todo deformado é o alienígena que criou as formas de vida mecânica que começaram a atacar a Terra muito tempo atrás. Ele fala que essas formas de vida já estão mortas há muito tempo. Ele explica que as formas de vida mecânicas são formas capazes de evoluírem sozinhas. Então, chegou um momento que elas ultrapassaram o conhecimento de seus criadores. E foi nesse momento que eles simplesmente os eliminaram. Ele basicamente despreza seus criadores, dizendo que eles são muito inferiores aos seres humanos e que não merecem a sua atenção. Ele diz que ele tem observado a 2B e o 9S há muito tempo e que acha fascinante como criações dos humanos se assemelham tanto a eles. Ela pergunta novamente onde é que está o 9S e aí ele revela para ela que o 9S está preso numa parede lá escondida atrás deles. Ele diz que realizou alguns experimentos com o 9S, descobrindo que ele é um androide que está cheio de dúvidas e sentimentos dentro dele que ele esconde. E como ele está meio obcecado por esse negócio de sentimento, coisas humanas, ele diz que vai torturar o 9S o máximo possível para obter mais detalhes. Eles começam a brigar, e aí o Adão cria uma réplica do 9S feita com aquelas pedras que ele usou para criar esse lugarzinho onde ele vive. Em um determinado momento da batalha, eles se afastam, e aí o Adão fala que aquela batalha é inútil, essa matança em geral
é inútil, porque isso provavelmente vocês já devem saber, mas a humanidade já foi exterminada há anos. E aí ele diz que pelas criaturas mecânicas elas estarem ligadas a tal rede, né, que faz essa ligação entre elas, ele não pode compreender totalmente o que é a humanidade e como é ser um ser humano. A única forma dele fazer isso é se desligando da rede e enfrentando a tal morte. Depois disso, o Adão invoca várias réplicas do 9S que conseguem prender a 2B. E quando ele está prestes a acabar com ela, o pod revela que o outro pod conseguiu invadir o sistema. Basicamente, antes dessa batalha começar, quando o pod do 9S perguntou se ele podia chamar a ajuda do comandante, a 2B na verdade tinha negado essa opção. Foi aí que o pod sugeriu uma nova, de tentar hackear o sistema principal que mantém todo aquele local de pé. Ela tinha cerca de 45% de chance de conseguir se a 2B desse algum tempo para ela. E é isso que acontece e o sistema é hackeado, fazendo com que o Adão seja cortado da rede, impedindo que ele tenha controle sobre aquele localzinho dele. A 2B e ele continuam lutando até que o Adão vai levar um golpe, só que daí a Eva aparece e recebe o golpe no lugar dele. Depois disso, a Eva pega a 2B e arremessa longe. Com isso, ele acaba morrendo. Como ele não está mais conectado à rede, ele não tem mais como renascer. A 2B consegue pegar o 9S e fugir dali. E o Adão fica ali pensando sobre a morte da Eve. No nosso showzinho de fantoches de sempre, a 2B e o 9S estão conversando sobre uma estampa de camisa que eles pensaram. Aí um vai pensando numa estampa pro outro, vai pensando numa pro outro, até que é um textinho falando que eles abandonaram a missão, fazendo com que a resistência sofresse um grande ataque, fazendo com que a tropa Yohar seja destruída. Novamente um finalzinho alternativo engraçado. O episódio 10 começa com a 2B relatando para a comandante o que aconteceu. O 9S foi mandado de volta para a estação para ser consertado. E enquanto isso, a 2B ficou com o pod dele. A comandante parabeniza a 2B por ter destruído a forma de vida especial Eva. Ela explica que a Eva e o Adão dividiam essa rede de comunicação entre essas formas de vida mecânica, e agora que metade dela foi destruída através da Eva, a outra metade deve entrar em colapso logo mais. Ela passa a missão para a 2B de exterminar o Adão. Ela também fala que suspeita que o Adão está criando uma nova rede, então ela pede para que a 2B execute a missão o mais rápido possível. Depois da abertura é mostrado o Adão todo triste, sentado naquele lugarzinho que eles sempre ficavam, até que aparecem vários robozinhos pintados de roxo. Esses robozinhos são uma espécie de culto que venera os dois, né? Venera Adão e Eva. Adão fica puto e destrói o líder desses robozinhos. Daí a gente corta pra 2B, recebendo o convite de ir até a sede da onde ficava esse culto de robôs que veneravam as duas criaturas especiais. O pod alerta ela que aquilo é claramente uma armadilha e a 2B concorda, mas mesmo assim ela vai. Bom, eles entram nesse local, é uma espécie de fábrica, tipo uma metalúrgica, onde esses robozinhos ficam venerando essas entidades, né? Eles têm um líder, tipo uma espécie de papa, que eles chamam de Sua Santidade, e um deles fala que a Sua Santidade quer ver a 2B. E aí ele leva ela até a Sua Santidade. Chegando lá é revelado que essa Sua Santidade é aquela que foi morta pelo Adão. Daí o resto das formas de vida começa a enlouquecer. Elas falam que a Sua Santidade foi servir a Deus e que elas devem ir servir a Deus também. E aí elas começam a se unir para atacar a 2B. A 2B começa a lutar com eles, mas são muitos, e aí ela é recomendada a fugir. Na hora que ela tá fugindo, ela dá de cara com uma dessas criaturas, só que essa criatura se revela sendo o 9S. Ele conseguiu, lá da sede do comando, hackear uma dessas criaturas para poder auxiliar a 2B. A 2B explica que essas formas de vida mecânica estavam cultuando, né, Adão e Eva, e que eles não estavam sendo hostis até o momento que eles repararam que a Sua Santidade não estava mais viva. A partir daí, eles começaram a atacar ela. Bom, quando eles estão prestes a conseguir fugir, um robô novo é revelado. Esse robô é gigante e ele possui uma espécie de escudo capaz de impedir os ataques da 2B. E como ele recebe energia da fábrica, então é praticamente impossível passar esse escudo. O 9S fala que ele vai interromper essa alimentação de energia vindo da fábrica para que o escudo de força que envolve
essa forma de vida seja destruído, assim a 2B consiga acabar com ele. E ele consegue. A 2B continua a sua fuga, enquanto isso a gente corta para o 9S indo tentar falar com a comandante. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, um alerta de irregularidade aparece no telão, dizendo que todas as formas de vida locais despertaram, basicamente mostrando que todos aqueles robôs se rebelaram e vão atacar a 2B. Bom, depois disso, essas tropas de robôs simplesmente param e acabam se matando, se jogando na lava. Aí a gente corta pro Adão, meio que se lamentando pelo que aconteceu com a Eve e percebendo que agora ele tá sozinho. Por algum motivo ele começa a voar. Devido a essa interferência que o Adão tá fazendo na rede, a 2B tem dificuldade de se comunicar com os outros sobreviventes da resistência. Bom, basicamente no finalzinho do episódio a gente tem o nosso videozinho de fantoches, onde é mostrado aquelas duas androides Ruiva e o 9S conversando. Aquelas duas androides falam um pouquinho sobre as versões que elas conheceram das formas de vida mecânicas. Aí ela mostra um que tem forma de tanque, outro que tem forma de dinossauro. Daí a outra irmã chega oferecendo uma bebida alcoólica. Daí o 9S fica naquela de aceita ou não aceita, ele acaba aceitando, e enquanto ele tirava um cochilo, a base é atacada por várias criaturas artificiais, fazendo com que as duas androides que estão acordadas, que não são androides de combate, tenham que lutar com essas criaturas, mas obviamente elas acabam perdendo, e graças a isso os três acabam sendo mortos. O penúltimo episódio começa com uma música bonita tocando de fundo, mas o que tá rolando na tela é um massacre. Os robôs, eles sofreram uma espécie de mutação e aí eles têm alguma mandíbula agora e eles estão comendo alguma coisa ali, que tá um monte de sangue pelo chão. É uma loucura. Depois da abertura mostra a 2B recebendo um relatório ali dos pod que a base autorizou que todos os soldados Yorha possam utilizar armas avançadas. É mostrado que vários QGs da resistência foram atacados. Eles estão ligando um para os outros, pedindo reforços e tal. Basicamente, as formas de vida mecânica saíram do controle e estão destruindo tudo. A gente corta para a base da comandante Lily. Ela recebe um relatório falando que tem umas 200.000 máquinas vindo ali atacar eles. E eles estão ficando sem munição já, até que a 2B chega. A 2B fala para Lily reunir todas as tropas. Aparentemente, ela tem um plano. O pod diz que o armamento avançado dela já está pronto. Ele meio que imprime ali na hora para ela uma espada nova. A gente corta para a base, onde elas estão recebendo um monte de contato de todas as bases da resistência, pedindo ajuda e tal. E a comandante decide ir falar lá com o Conselho da Lua. Ela faz o pedido para poder utilizar o laser do satélite. Aparentemente esse satélite tem um laser mega poderoso que poderia ajudar nessa situação. Mas o pedido dela é negado pelo conselho. Daí a comandante retruca, falando que isso poderia afetar o tal plano que eles estão querendo pôr em prática, mas aí o conselho fala que isso aí não vai afetar o plano em hipótese alguma. Daí ele fala que eles não vão descansar até que eles obtenham Deus através do processo 11. Isso pra mim ficou muito confuso, não sei o significado. Voltando pra Terra, a 2B e o grupinho delas estão reunidos e o 9S aparece para ajudar. A líder Lily autoriza o uso de uma arma chamada cancelador de IMP, que basicamente desliga todos os robôs que estavam vindo atacar eles. É tipo um pulso eletromagnético. Com isso, todos os robôs param, e aí a líder Lily, ela agradece a ajuda ali do 9S e da 2B. A 9S fala que só tá retribuindo o favor de terem recuperado o corpo dele. Mas aí começa a acontecer uma coisa estranha. Todos os robôs que estavam desativados, eles começam a se unir em uma massa gigante que fica no formato da Eva. Um maluco aleatório dispara um lança-foguetes na cara daquele bichão, que cai e muda de forma. Aí ele se transforma num bicho todo horrendo. Eles percebem que o Adão tá na testa desse bichão, como se fosse uma semente, controlando ele. O Adão começa a falar que eles tinham muito interesse pelos humanos e tal, mas ele percebeu, depois de perder a Eva, que não importa quanto conhecimento ele tenha, não é interessante se ele não pode compartilhar isso com alguém. Então ele vai destruir tudo. A líder Lily fala com o vendedor de armas para ele preparar aquela arma que eles acharam da última vez, que eles vão usar agora. Aí o cara fica meio incrédulo, tipo, caramba, a gente vai usar aquilo mesmo? Ela fala que sim, e eles começam a se organizar. O 9S joga um pedaço de metal gigante no bichão, faz um estrago, mas ele começa a se regenerar.
Então ele chega à conclusão de que esse bichão tá sugando a energia de todas as máquinas para se regenerar. A NS continua lutando contra o bichão no ar enquanto a 2B vai até ele andando. Ele vai tentando hackear o bichão para ver se ele consegue ganhar mais tempo, mas tá difícil. A 2B no meio do caminho encontram aqueles robôs do começo do episódio que estavam exterminando todo mundo e ela começa a lutar contra eles. A gente volta pro 9S, ele acaba recebendo um ataque, tá pra cair, só que o Pascal salva ele. Ele puxa uma arma que ele tinha guardado ali, o bagulho vira uma espécie de uma manopla que gruda no braço dele. Aquilo é tipo um dispositivo que vai ampliar a eficácia do hacking dele. O Pod fala que ele não tem autorização pra usar aquilo, mas ele ignora. Aí a gente corta de novo pra 2B, ela tá lutando com aqueles bichão, os robôs eles agem como se eles fossem animais, pulam de um lado pro outro e tal. Ela tá tendo uma certa dificuldade, daí ela meio que combina com o Pod ali e eles fazem um plano. O Pod cria um holograma da 2B pra enganar os bichos, enquanto isso ela prepara um corte muito louco que corta os três de uma vez, destrói tudo. Só que aquela espada que ela tinha conseguido no começo do episódio acaba quebrando. Nisso a gente volta pro 9S, ele tá meio que de carona ali com o Pascal voando até o bichão gigante e ele pede pro Pascal jogar ele lá. Ele cai bem em cima onde tá o Adão e começa a hackear ele. Dentro da cabeça do Adão ele tá tipo fantasma, meio que um stalker, fica atrás do 9S, eles ficam mudando de cenário várias vezes. O hacking ele não é automático, ele tem um tempo que ele leva até funcionar. Nisso a porcentagem do hacking vai rolando, vai acontecendo um monte de coisa bizarra ali com o 9S até que ele consegue acertar o Adão e aparentemente consegue controlar o bichão. Aí ele começa a levar esse bichão em direção à arma que a líder Lily tinha falado pra eles usarem. Daí ela dispara, é tipo um míssil gigantesco que pega o bicho e vai levando ele pro alto. E explode lá em cima no céu. O 9S por sorte conseguiu sair antes de ser acertado, só que ele perdeu um braço. Eles acharam que destruíram um monstrão, só que ele começa a cair só a cabecinha assim na direção deles. Só que antes que o bicho chegasse próximo do chão, a comandante dá o comando e eles disparam aquele laser do satélite e o bicho é obliterado. O episódio acaba e no teatrinho de fantoches tá a 2B, o 9S e o Pod de cada um deles. Eles estão fazendo carinho no Pod. Depois aparece uma legenda com um dos Pods falando que eles estão vivos, afinal de contas, e estar vivo é um estado de vergonha. O outro Pod não compreende essas palavras e fala que vai armazenar isso para decodificar depois. Então não entendi nada, mas enfim, bora pro último episódio. O episódio começa recapitulando o estrago que o laser do satélite fez no bichão. A gente corta pra base, onde aquela mocinha que sempre entrava em contato com o 9S e a 2B pergunta pra comandante se ela tem certeza que foi uma boa ideia utilizar o laser sem autorização. E a comandante fala que eles precisam de um deus, mesmo que talvez ele não exista. Não entendi nada. A gente volta pra Terra, o pessoal chega perto da onde foi o impacto do laser e o Pod fala que ainda tem um sinal fraco de vida. Então o Adão ainda não morreu. O 9S e a 2B vão em direção dele. Chegando lá, o maluco tá só o torso, a 2B vai dar um fim nele, só que ele agarra o pé dela e aí começa uma lembrança dele com a Eva. Ele vai lembrando que a Eva falava pra ele que ia estar esperando o retorno dele, pra eles brincarem, não sei o que ia sempre estar esperando por ele. A gente volta pra 2B e ela tá meio que hesitando em acertar o cara, pensando uma forma de vida que tem coração, não sei o que. Só que aí o 9S vai lá e ajuda ela a dar um fim no Adão. Dando um fim no Adão, todas as formas de vida mecânica param de funcionar. O corpo dele some, só que alguma coisa aconteceu com o 9S. Parece que ele começou a ser hackeado ou foi infectado por algum vírus da rede do Adão. Daí ele pede pra 2B acabar com ele, dizendo que não é pra ela se preocupar, que com os dados que tem no bunker ele ainda pode voltar. Só que ela fala: você vai voltar, mas vai voltar antes dessa batalha, não vai ter as memórias dessa batalha. Mesma coisa que aconteceu lá no primeiro episódio. E meio que a 2B tem um trauma disso, de perder memórias. Lembra que a líder Lily falou naquele episódio de flashback que eles não podem não ter alma, mas memórias são reais e causam sentimentos? Então, ela meio que está sendo afetada por essas palavras. O 9S começa a ser controlado, ele acaba atacando a 2B e aí ela vai dar um fim nele. Só que ela faz isso da pior forma possível, estrangulando ele até a morte. A 2B começa a chorar e tal, só que daí uma cabecinha de robô que tinha sobrado ali começa a piscar.
começa a piscar e ela fala, nossa, será que sobrou ainda mais alguma coisa? Aí ela pega a espada, na hora que ela vai acertar a cabecinha, a voz do 9S aparece e aí ele mostra que ele conseguiu passar a consciência dele para um desses robozinhos. 9S explica que ele conseguiu passar a consciência dele para a rede do Pascal e daquelas outras formas de vida mecânica pacífica. Aparentemente elas compartilhavam redes separadas do Adão, então por isso que quando o Adão foi destruído não afetou eles. Sobem os créditos e nas cenas pós-créditos nós temos o 9S meio que fazendo um check-up para ver se não tem nada de errado com a consciência dele. Aí é mostrado ele andando por esse monte de espaços de dados, fazendo check-up de cada uma das memórias para ver se não tem nada de errado. O Pod, que está junto com ele ali fazendo essa revisão, diz que ela já foi completa, 100% dos dados foram conferidos, agora só falta meio que ele dar o check-in para terminar. Nisso acontece uma espécie de glitch, 9S estranha isso, pergunta o que é, o Pod fala que não sabe o que é aquilo, aí o 9S fala que vai procurar a origem desse glitch. Ele vai procurando e tal, até que ele chega numa parte onde ele não tem acesso. O 9S fala que não interessa, porque ele precisa checar aquilo, só que aí meio que um sistema de defesa aparece e começa a atacar ele. Ele tenta se desconectar ali do servidor, mas ele meio que é barrado e preso em uma barreira. Ele fica sem conseguir contatar o Pod, entrando num novo ambiente virtual ali muito estranho. Nesse ambiente novo, ele encontra duas personagens gêmeas de vestido vermelho, que fala que elas estavam sempre vigiando os androides. Elas falam que às vezes vigiavam na forma de vingança, outra na forma de ódio, outras vezes na forma de paixão, vários estímulos. E elas falam que foram isso que elas deram às formas de vida mecânica. Fizeram isso para ver como que os androides lidariam com esse dilema. 9S suspeita que elas duas são algum vírus que infectou o servidor do bunker. 9S tenta ir para cima delas, só que elas desaparecem e ele meio que cai afundando, como se estivesse mergulhando no mar, assim, sabe? Uma outra voz masculina fala que ele precisa receber o fruto da verdade. A gente volta pro 9S, ele tá afundando nessa espécie de mar. Aí a gente corta, tem um cenário branco com uma TV antiga e a voz do 9S saindo. Ele meio que tá ouvindo a voz dele como se fosse uma gravação. Aí essa voz meio que tá narrando alguns documentos que estão escritos ali. Enquanto isso, o 9S está vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, e ele percebe que todos esses dados são da criação do Conselho da Humanidade e do Projeto Yorha. Ele meio que chega à conclusão de que aqueles documentos estariam invertidos se eles fossem reais, né? Tipo, a história é de uma forma e aqueles documentos estão contando ela de outra forma. Nesses dados que o 9S está vendo, tem várias coisas interessantes escritas. Primeiro, ele fala que aquele documento é confidencial e é proibido que qualquer membro Yorha acesse eles. Somente o comandante tem acesso. Ele começa a contar a história do início do projeto Yorha e diz que, esse é muito importante, depois do fracasso do projeto Gestalt, que a gente não tem a menor ideia do que seja, em 3400, os androides procuraram uma forma de reviver os seres humanos, mas como não conseguiram, os humanos foram extintos em 4200. Com isso, a moral dos androides caiu e teve início o projeto Yorha. Ou seja, agora a gente descobre que o que o Adão falou é verdade, os humanos estão extintos. Então realmente aquela batalha era inútil, como o Adão falou. Outro documento fala que o início do projeto Yorha se deu com a espalhação de um rumor de que alguns humanos sobreviventes criaram uma base na Lua. Isso foi feito literalmente para dar uma moral para as tropas novas de androides, que seriam as Yorha, conseguirem continuar lutando até exterminar as formas de vida mecânica. Aí a voz que tá saindo de dentro dessa TVzinha, meio que interrompe o pensamento do 9S e ele é desconectado e acorda de volta no seu corpo. O Pod fala para ele que a consciência dele foi desconectada durante alguns segundos e ele não conseguiu completar a sincronização de dados com o bunker, descumprindo a ordem de todas as unidades Yor de fazer essa sincronização periodicamente. E aí o Pod ele sugere que ele faça novamente a sincronização,
o 9S fala pra deixar pra depois. Daí o 9S recebe um pedido de ajuda da 2B, aí a gente percebe que toda essa cena que a gente viu se passa antes da batalha final, porque esse pedido de ajuda da 2B é quando ela tava na fábrica. O 9S fala que vai tentar auxiliar de um dos terminais ali de dentro do bunker. E aí acontece todo aquele desenrolar da história que a gente viu, né? Ele hackeia um robozinho lá na fábrica, auxilia a 2B e tudo mais, e a história prossegue. Depois que ele sai do quarto, um dos painéis que tem assim na parede reflete aquelas irmãs gêmeas que estava na memória lá do servidor. E aí ela faz uma cara bizarra e fala para as unidades Yohar se divertirem enquanto podem. Depois disso, corta para 2B meio que fazendo uma reflexão sobre os acontecimentos. Acho que eu vou deixar até o trecho dela falando, fica melhor do que eu tentar narrar o que ela fala. Toca a ending pela uma última vez. E aí a gente tem ainda uma ceninha pequenininha da comandante fazendo um discurso. Esse discurso dela é tipo uma prévia, começam a aparecer cenas que não estão no anime, literalmente cenas de uma prévia do que acontecerá no futuro, várias cenas da 2B, o 9S, a 2B com roupas diferentes, aquela androide A2 reaparece, também ela vai lutando, várias cenas fora de contexto. E o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do anime Nier Automata, um anime que teve vários problemas durante seu desenvolvimento, teve que ser adiado algumas vezes, mas por sorte conseguiu lançar todos os seus episódios. Não sei se terá continuação, como vocês viram, brecha para isso tem, né, na história. Vamos aguardar e ver no que vai dar. Comenta aí o que você achou do vídeo, like e compartilha para ajudar, e até a próxima, tchau! Que depois te toma! Bom, a Sony ela libera um novo visual para Milf da Chun-Li. Basicamente eles se unem para acabar com o Olá, meus Camisa Azul. amigos! No final do vídeo tem um pequeno recado, um dos pólitos vai falar assim: nós estamos vivos, afinal, vivo a estar consciente de seu estado de vergonha, e o 042 dizem que essas palavras afetam, e não consegue compreender como deixam no comando alguém pedente em decodificação. Basicamente uma crítica social ao pessoal que dirige como um barbeiro. Depois disso corta mostrando que alguns objetos de metais ainda estão sendo influenciados, mostrando que o Arthur ainda não faleceu. E quando a 2B chega para finalizar ele pega o sapato dela e implanta um vírus ali, fazendo com que o Kaneki, fazendo com que o Hisoka acabe encontrando um panetone. O Street Fighter, o Nintendo, o console da Sony não é tão potente, então creio que dificilmente ele conseguiria adaptar todas as piadas da maneira com que elas foram construídas para uma nova língua, né? O 9S estava fazendo o bloqueio de alguns aplicativos que ele não conhece no celular dele, basicamente fazendo isso de forma manual. Aí ele chega num servidor que ele não deveria estar, né? E o jogo começa a dar aquelas bugadas. Bom, basicamente o episódio acaba assim. O 9S encontra a 2B, eles trocam salivas. Se eu fosse definir o melhor personagem dessa franquia de jogos, é a Eva. Ela seria uma das poucas que passaria no exame do Detran, ainda mais com um volante desse tamanho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!